Capítulo 269 O plano de Heimdall. Gold estava com uma cara séria depois que Heimdall citou aquela parte da história, mas não havia apenas raiva naquele semblante, havia um tom de decepção, também. Heimdall estava com a mesma expressão enquanto prosseguia. Em poucas palavras, o pai de todos deixou claro o porquê de ele ser o líder e pai dos deuses e, ao mesmo tempo, demonstrou firmeza e sabedoria. Obviamente o garoto não tinha gostado do tom daquela fala, mas os termos daquela proposta tinham lhe agradado. Então, líderes têm que fazer aquilo que é melhor para o seu povo. Mesmo que o garoto não se considerasse o líder dos oprimidos ou sequer da raça humana, no fim das contas ele era tudo isso. Afinal, quem mais no universo teria a força, a disposição ou as condições que ele tinha para fazer o que ele fez e estar diante do pai de todos? O garoto não queria ser um líder, ter a gratidão das pessoas ou sequer o reconhecimento pelos benefícios que os outros colheram pelos seus atos, mas sem perceber, toda a trajetória dele o levou a essa exata posição e os atos dele sempre tinham os resultados típicos de um líder. Ele se via apenas como um agente do caos, alguém cuja vida existia somente para eclodir o sistema de poder que os deuses impuseram sobre o universo. Porém, mais uma vez, ele sem querer agiu como um verdadeiro líder. O garoto olhou firmemente para o pai de todos antes de olhar nos olhos do meu antecessor e dizer: eu prometi para mim mesmo que, independentemente do que acontecesse aqui, eu não voltaria para casa sem levar comigo pelo menos um pedaço de você, um olho, talvez. Você não faz ideia do quanto eu te odeio e o quanto a sua ruína me faria bem. Você me custou muito mais do que uma vida, você me custou um legado, mas se esse é preço que eu tenho que pagar pelo que eu vim buscar, que assim seja. Depois de dizer aquilo para o meu antecessor, o garoto voltou a olhar para o pai de todos e disse: eu aceito os seus termos e concordo em nunca mais interagir com vocês. Assim que o garoto terminou de dizer aquilo, o pai de todos olhou para o meu antecessor e, como se estivesse prevendo o futuro ou lendo os pensamentos dele, falou: Heimdall, não se sinta pressionado, só faça aquilo que for da sua vontade. Naquele momento, até mesmo o garoto ficou confuso, porque assim que o pai de todos terminou de dizer aquilo, o meu antecessor olhou para ele e disse: essa é a minha vontade, pai. Logo antes de usar as mãos para arrancar o seu próprio olho esquerdo. Todos os deuses naquela sala se levantaram com expressões atônitas enquanto o meu antecessor jogava o seu próprio olho para o garoto e dizia: se isso satisfará a sua sede de sangue e ajudará com o fim disso tudo, que assim seja. Enquanto agarrava aquele olho e escutava aquelas palavras, o garoto olhou bem no fundo daquele objeto morto e disse num tom de decepção: talvez você acredite que isso é um começo e se você tiver alguma sinceridade neste ato pode até ser, mas a maior parte de mim não consegue evitar o fato de ver isso como uma esmola. Pois bem, vamos ver o que o futuro reserva. Assim que terminou de dizer aquelas palavras, o garoto deu o último olhar para o pai de todos enquanto se virava e dizia, sem nenhuma explicação ou desculpas de ambas as partes: só nos resta o compromisso com o que foi acordado aqui hoje. O pai de todos estava sério como sempre quando ele olhou fixamente para o garoto e disse enquanto ele caminhava: o esquecimento é uma dádiva e a vingança é um tormento. Os sentimentos mudam e nos enganam, lembrando-nos constantemente que tudo é passageiro. Às vezes acreditamos que fazemos escolhas, mas não percebemos que tudo já foi decidido pela nossa própria natureza. Enquanto tudo e todos pensam que tem uma razão para existir ou não existir, ninguém se dá conta do fato de que no fim das contas só nos resta o compromisso com aquilo que somos e onde nos encaixamos no plano universal. Eu sei muito bem o meu papel e tenho um total compromisso com o que sou e com a minha verdadeira natureza. Então quando eu proponho ou decido algo, isso é imutável, porque não é a minha racionalidade que decidiu, foi o meu compromisso. Portanto, se houver alguma transgressão no que foi acordado aqui, tenha a certeza de que isso não partirá de mim ou dos meus filhos e a mesma certeza de que isso não ficará impune. O pai de todos tinha um tom e uma presença muito diferente de qualquer deus que já existiu, então qualquer um que escutasse aquelas palavras que, apesar de carregarem uma profunda reflexão, no fim tiveram uma explícita ameaça, ficaria aterrorizado. Contudo, naquele momento o garoto não sentiu nenhum medo e deu leve riso de canto enquanto dizia:
Eu tenho a impressão de que já escutei algo parecido com isso, mas eu acho que a minha verdadeira natureza é não conseguir acreditar em uma realidade sem escolhas. O garoto tinha dado uma resposta enigmática e estranha que poderia ter sido o fim daquela conversa, mas o pai de todos tinha algo a comentar. É por isso que você tem arrependimentos. Decisões baseadas na lógica e nos sentimentos são passíveis ao remorso. Nesse instante, o garoto que já estava caminhando para a saída da sala do trono parou, deu um olhar de canto para a esquerda do pai de todos e disse: "Nós somos o que somos e eu sou um indivíduo, não um coletivo. Eu penso e decido por mim enquanto deixo que os outros decidam por eles. A sua natureza é poder e para interagir com os outros você precisa dele e dessa barreira, para que eles suportem a sua presença. Pois bem, agora ele pode descansar, porque eu estou saindo daqui e espero nunca mais voltar. Eu só estou um pouco chateado por você deduzir que eu precisaria dele para que pudéssemos ter essa conversa." O garoto deixou essas palavras no ar enquanto saía da sala e deixava todos os deuses confusos e olhando para o pai de todos, que estava com um semblante mais sério do que o normal e com um quase imperceptível tom de surpresa. "Pai, o que ele já começou a fazer uma pergunta quando o pai de todos olhou para sua esquerda e falou: "Mostre-se a eles." Ninguém estava entendendo nada e tudo ficou pior quando, ao lado do pai de todos, uma figura foi sendo revelada. Um deus de 6 braços que até então era desconhecido pelos deuses foi ficando visível. Ele tinha um semblante sereno e flutuava ao lado do pai de todos com 2 das mãos unidas, enquanto as outras 4 seguravam fios que moldavam barreiras ao redor do pai e de todos os deuses na sala. Ele tinha um olhar profundo e uma conexão tão forte com o pai que parecia que um simples olhar era o bastante para transmitir tudo o que ele queria dizer. Aquele era o Deus mais próximo do pai de todos, aquele que velava enquanto o pai de todos dormia na sala do trono, o único que conhecia, que podia suportar a verdadeira presença dele e o legítimo guardião e braço direito do soberano dos deuses, Krishna. Quando aquele Deus se revelou para os outros deuses naquela sala, todos ficaram chocados por existir alguém tão próximo ao Pai que fosse, ao mesmo tempo, tão desconhecido por eles. Os deuses queriam perguntar, falar, mas nenhum som saía das bocas deles enquanto os seus olhares ficavam travados naquele Deus, e o Pai de todos dizia: "Krishna, libere as barreiras." Aquela ordem do pai de todos foi cumprida imediatamente e a coisa mais próxima de um inferno preencheu cada canto daquela sala. Quando Krishna soltou aqueles fios e as barreiras foram desfeitas, a verdadeira presença do pai de todos foi revelada e uma aura 1000 vezes mais sufocante do que qualquer aura que ele já revelou na vida preencheu cada milímetro da sala. Ele era um aliado, um pai, mas a realidade, a presença, a verdadeira aura do pai de todos foi a coisa mais aterrorizante que aqueles deuses já viram na vida. Um segundo parecia durar mais do que um dia para aqueles deuses que estavam caindo de joelhos, tossindo sangue e se contorcendo só pelo fato de estarem lá. A ferida do meu antecessor esguichava sangue e ele sentia uma dor excruciante, mas ele só conseguia olhar incrédulo para o calmo Krishna e se perguntar: "Quem é você? Como você suporta isso?" Os deuses queriam que aquilo parasse, mas ninguém conseguia fazer nada além de suplicar com olhos. Parecia que aquilo era o fim dos tempos. No momento de maior terror que eles já viveram, aqueles deuses escutaram as repreensões do pai de todos e as diretrizes do futuro da raça. Vocês agiram contra a natureza de vocês. Vocês se misturaram demais com os inferiores. Vocês deixaram que um humano tirasse as vidas dos seus irmãos. Vocês trouxeram vergonha e humilhação para este lugar sagrado e para o nome da nossa raça. Vocês se acharam bons o bastante para tomarem o meu lugar. O humano e a criação querem ser livres. Deixem que eles se virem. Deixem que eles se matem. Deixem que eles se destruam. O meu maior compromisso não é com essa criação, é com a minha raça. Eu deixei o humano fazer o que quisesse aqui, para que vocês vejam o quanto são fracos. Para que vocês tenham raiva e motivos para o que está por vir. O humano e todas as crianças desse universo estarão brincando, se iludindo com um futuro livre e feliz enquanto a partir de hoje, eu cuidarei para que não existam mais elos fracos entre os deuses e irei garantir que nunca mais um ser vivo nesse universo tenha o ímpeto, ou sequer as condições de arranhar a pele de um deus. A nossa raça é soberana, é superior a tudo o que existe.
todos os deuses retornarão para casa, porque nós estamos em outro patamar, e não nos misturaremos com a fraqueza. Vocês vão mudar, vocês aprenderão uma lição e conseguirão mais poder, nem que eu tenha que enfiá-lo pela goela de vocês. Aquele momento de ira do pai de todos foi um evento singular na história e, sem saber disso, o garoto que estava partindo do reino do Deus teve a oportunidade de presenciar outro momento raro. O garoto estava prestes a ir embora quando um grupo de deuses se aglomeraram ao redor do salgueiro da vida e um fruto começou a eclodir. Embebido da mais pura energia e fluidos sagrados, um deus saiu de dentro daquele fruto enquanto os outros ao redor faziam expressões felizes e o recepcionavam. O garoto não reconheceu o rosto ou sequer o físico daquele deus, mas ele reconheceu uma assinatura característica na energia espiritual dele, uma espécie de DNA que era idêntica de Amenemhat, um dos primeiros deuses que foram mortos pelas mãos do garoto. O meu antecessor ainda estava sofrendo quando o garoto teve aquela visão, e a única coisa que ele se lembra daquele momento foi a expressão de repulsa do garoto, que disse: "Isso é bizarro." Antes de partir do reino dos deuses, a partida do garoto foi acompanhada do retorno de todos os deuses espalhados pelo universo e seguida de uma jornada de milênios espalhando o conhecimento pelo universo. O garoto escolhia aqueles capazes e dispostos a aprender e transmitir o conhecimento e ensinava-lhes tudo o que podia, deixando com eles a missão compartilhá-lo. Desde que fosse capaz de entender uma complexidade, não houve uma única criatura no universo que ficou de fora dos ensinamentos que eles espalhou. Como o garoto prometeu, o conhecimento, que nunca teve um dono, estava enfim ao alcance de todos. Nem em milhões de anos eu poderia explicar detalhadamente tudo o que aconteceu em cada planeta durante o processo de crescimento e aprendizado. Alguns prosperaram, outros foram destruídos e outros simplesmente se mantiveram como eram. Mas assim como o garoto queria, eles foram livres e capazes de lutar, viver, decidir e traçar os seus destinos, sejam eles quais fossem. Quando Eindao terminou de explicar aquilo, ele olhou para o Gold e falou com Zhao Tia: "Agora, perto do fim dessa nossa interação, eu pularei muitos anos, porque os próximos acontecimentos envolvem muita traição e sofrimento, e eu não entrarei em um momento tão particular para ele. Cabe a ele te dizer, ou a você descobrir os detalhes de tudo, mas você deve saber que o acordo firmado naquele dia foi duradouro e as poucas vezes que os deuses interagiram com a criação foram de forma diplomática, mas um dia esse acordo foi quebrado. Antes de morrer de uma forma deplorável, o meu antecessor cometeu um ato tão repulsivo que envergonhará para sempre todos os que assumirem o nosso manto. O que aconteceu a partir da morte do meu antecessor é uma mancha escura em minha memória, que só clareou quando eu nasci e fui acolhido por dois dos únicos 3 deuses vivos no universo. Quando eu acordei, o universo estava vazio. Toda a vida que o enchia estava à beira da extinção. Mas quando eu olhei para Decarios, eu vi um planeta devastado. Onde antes havia um único continente, passaram a existir vários. Mas o fator crucial de tudo é que foram 2 centelhas de vida que mais me chamaram a atenção. A centelha de vida do garoto, a coisa mais poderosa que o meu antecessor já viu em ação, descansava neste planeta, cuidado pelos descendentes dos céus, primeiros e mais próximos discípulos, as bestas demoníacas. Eu soube naquele mesmo instante que essa centelha não precisava ser protegida ou sequer incomodada. Eu fui o primeiro Deus que renasceu depois daquele tempo obscuro, mas eu sabia que aqueles 2 deuses remanescentes tinham corações bons e que eles cuidariam daqueles que estavam por vir, ensinando-lhes sobre os erros e pecados do passado. Poucos anos ao lado deles, colocando a minha cabeça em ordem, foram o suficiente para que eu tomasse a decisão de me desligar dos deuses para eliminar qualquer possibilidade de que no futuro o meu dom fosse usado para os fins inescrupulosos que o meu antecessor usou e foi forçado a usar no passado. Crash, assim que Eindao terminou de dizer aquelas palavras, a montanha sagrada começou a tremer. Depois de toda aquela conversa, Zhao Tian finalmente tinha se lembrado do Murdoch e do Vargas, que estavam fazendo alguma coisa naquele lugar. Um forte sentimento de urgência foi reacendido em Zhao Tian e ele tomou um choque de realidade. Mas Eindao tinha algumas últimas palavras: "Eu te segurei aqui e te contei uma história verídica, porque eu sei que você tentaria impedi-los e falharia.
Eu não quis te manipular ou enganar, mas sim fazer algo benéfico a nós dois. O que eles começaram não podia ser parado e o custo de uma interferência seria catastrófico para ambos. Porque quando eu saí do reino dos deuses, eu vim para este lugar, para guardar e impedir que alguém libertasse o terceiro remanescente dos deuses antigos. Essa história começou com ele, porque quem está há milhões de anos aqui, preso pelo sacrifício da vida de um dos heróis da sua raça, é o deus antigo.